eu assisti Superman, eu chorei do início ao fim e você também devia fazer o mesmo. Primeiro que esse filme, ele não é um filme de origem, não é um filme que vai explicar como aconteceu tal coisa antes, nada disso. Ele já começa, você tá no meio ali da treta, não precisa de explicação, segue em frente. E eu já gostei, porque assim, ninguém aguenta mais filme de origem, cara. É tipo fazer filme de origem do Batman, aí tem aquela mesma cena do colar de pérolas, não sei o que. Gente, chega, todo mundo já sabe, bola pra frente. E já começa com o Superman tudo fudido na neve, sangrando assim, por quê? Porque uns 3 dias atrás ele tinha entrado num outro país lá, que era um país fictício. E aí ele tinha descido o cacete, né, todo mundo, porque estavam começando uma guerra, tava um monte de gente morrendo, né, e ele é super-herói, o dever dele é salvar as pessoas, não é mesmo? Ele se importa com elas, não é mesmo? E aí o governo lá não gostou que ele tava salvando as pessoas, ao invés de deixá-las morrer, aí mandaram o Ultraman atrás dele, e aí eles estavam cara, o Ultraman desceu o cacete no Superman. Só que depois a gente descobre que, na verdade, quem estava controlando o Ultraman era quem? Lex Luthor. Aí tá o Superman lá tudo sangrando e tal, aí ele assovia... Eu não sei assoviar. Enfim, aí vem um negócio atrás dele, assim, parece um torpedo, assim, ó, na neve. Aí quem que era? Era Krypto, o cãozinho mais fofinho que você vai ver. O Superman assim, ô Krypto, me leva pra casa. Casa, essa no caso, que é quem? A Fortaleza da Solidão. Aí eles chegam lá, né, tem uns robôs lá que o Superman tava tudo com o braço fudido lá, eles arrumam o braço dele, né, e enquanto isso, né, vamos ver uma TVzinha, né, aí ele pede pra colocar a fita da mensagem dos pais dele de Krypton, né, e ele só conseguia ver a primeira metade dessa fita, que eles falavam, Clark não, né, Kal-El, seja uma boa pessoa, faça o bem. Isso é muito importante, tá? Lembrem que ele só conseguia ver a primeira metade dessa mensagem que eles mandaram pra ele. Então, braço consertado, o Superman tinha que voltar lá pra continuar dando cacete no Ultraman, só que daí ele deixou o Krypto lá na fortaleza, porque ele tava causando demais. Aí falou, Krypto, fica aqui que depois eu volto. Beleza. Enquanto isso, quem que entra na Fortaleza da Solidão? Exatamente, o Lex Luthor. Aí você fala, mas peraí, como que ele conseguiu entrar lá? Depois a gente já entende. Aí ele entra lá, né, ele começa a fuçar tudo, eu tenho que achar alguma coisa aqui que eu consiga usar contra o Superman. Aí ele acha a fita dos pais dele, pega pra ele e ele rouba o cachorro também, gente. Aí você deve estar se perguntando, peraí, mas isso aí tá virando tipo John Wick, né? Exatamente. Mas é isso, né? Ou eles brigam lá, mas depois chega, né? Deu 6 horas, vambora, né? Aí o Ultraman volta pra torre do Lex Luthor, escondido, obviamente, né? Aí no dia seguinte, né, o Clark, ele vai lá pro Planeta Diário, né, que é onde ele trabalha como repórter, e lá ele encontra a Lois Lane, né, que ela também é repórter, né, renomada, e eles estão namorando faz tipo 3 meses, então eles estão se conhecendo ainda e tal, né. Aí beleza, aí chega de noite, a Lois Lane volta pro apartamento dela, e quem que tá lá? O Clark. Aí ele tava cozinhando pra ela, né, excelente, aí eles começam a se pegar na pia lá da cozinha, cena excelente também. Aí a Lois Lane fala assim, que não é boba nem nada, né? Ela perguntou, Clark, eu quero entrevistar o Superman, pode? Aí ele, mas você quer fazer isso agora? Agora. Beleza, né? Aí eles sentam na sala, ela liga lá o gravador, né? Aí ela começa a perguntar, né? Superman, senhorita Lane. Aí ela começa a falar, então, é o seguinte, tu foi lá invadir o país lá, você não pode fazer isso. Aí o Superman, não, mas beleza, mas eu tava lá salvando as pessoas, né? Aí ela, não, mas você invadiu o país, não tá entendendo? Aí, não, mas beleza, você que não tá entendendo, as pessoas vão morrer. Aí, enfim, eles ficam nessa, vai e volta, deu treta. Aí a Lois Lane fica, eu sabia que isso não ia dar certo, e não sei o quê. Aí o Clark fica boladão, pega e vai embora. No dia seguinte, tá lá, eles ligam a TV, tá lá o Lex Luthor no talk show lá, falando assim, né, mó triste e tal. Nossa, gente, descobri um negócio aqui horrível, falso. Gente, horrível, tô muito triste. Que aí ele mostrou aquela fita que ele tinha pegado, né? Com a segunda parte, que ele conseguiu desbugar lá. E aí ele passou pra todo mundo do país ver. E a segunda parte da fita basicamente dizia o seguinte: Ô Kal-El, tu vai lá pro planeta Terra, que a gente tá te mandando pra lá. Que a gente conseguiu foder aqui o país que a gente vivia, o planeta que a gente vivia aqui. Vai lá pra Terra. Aí se tu finge que tu gosta de todo mundo, se importa com todo mundo, aí no final você vai governar tudo, e aí todo mundo que se opor a você vai pegar e mata, beleza? Beleza, filhão, vai lá. Aí todo mundo ficou, quê? Aí o Superman ficou, hã?
Todo mundo ficou chocado. Não é possível, como assim? Não! Aí o Superman desconfia, tipo assim, se ele achou a fita, então quer dizer que ele entrou na Fortaleza da Solidão. Aí ele foi lá realmente, tinha entrado lá, roubou o cachorro também, né? Aí já começa aquela crise de identidade. Ele falou, meu Deus do céu, como assim, gente? Minha vida inteira eu achei que era uma coisa, era outra. Meus pais de Krypton queriam governar sobre todo mundo, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa do bem, o que eu faço agora, meu Deus do céu? Aí o Superman vai atrás do Lex Luthor na torre dele, né? Aí, gente, isso aqui, cinema puro. Ele chega lá e fala assim, cadê o cachorro? Aí o Lex Luthor, cachorro? Exatamente, cachorro, pô, o cachorro que você roubou, cadê o cachorro? Devolve. Aí o Lex Luthor, falso, né? Aí chega lá, cara, eu não faço a menor ideia do que tu tá falando, cara. Aí o Superman pega a mesa assim, taca pro lado assim. Nisso, tem umas 10 pessoas filmando, que é pra postar depois na internet, e fala assim, ó, tá vendo? Já tá ficando agressivo. Paralelo a isso, tem a Gangue da Justiça que aparece lá também, porque nesse universo, como eu falei, no filme, o James Gunn não vai ficar explicando pra você, não. Vai assistindo que tu vai entendendo pela metade. Aí os caras estão lá também, eles são super-heróis, né? Estão lá salvando as pessoas. Aí eles viram a fita também, né? Aí eles foram lá falar com o Superman, que história é essa aí? Aí o Superman assim, não, eu também não tava sabendo, tô boladão aqui, surpreso. Aí eles ficam meio assim, não sei, né? Então, né, fica todo mundo duvidando do Superman. O Superman fica duvidando dele também, né? Porque ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí, beleza. Aí o Superman falou, chega, preciso achar o cachorro, vou lá falar de novo com o Lex Luthor. Só que o Lex Luthor, que não era bobo nem nada, na hora que o Superman chegou lá, né, ele meio que se entregou. E aí o Lex Luthor pegou e prendeu ele numa outra dimensão paralela lá, onde tava o Krypto preso também, tava um monte de gente lá presa também. Nisso a Lois Lane fica desesperada, meu Deus, cadê o Clark? Aí ela vai pedir ajuda pro Senhor Fantástico, que era o cara da Gangue da Justiça. Aí eles pegam uma nave lá, conseguem entrar na dimensão, salva, pega o Superman, pega o Krypto, aí é muito foda. Aí eles têm umas lutas lá, porque filme de super-herói tem que ter luta, né? E aí é muito foda, porque no final o Superman consegue usar o sopro dele, o super sopro, né? Aí ele consegue, tipo, congelar assim, aí eles pegam e fecham assim a dimensão, aí eles saem. De novo, eu gostei porque, tipo, eles usam outros poderes do Superman além do clássico, né? Que é a visão de calor, que ele voa, super... Não já viu. Aí eles voltam pra onde? Pro Kansas, pra casa do Superman, onde ele nasceu aqui na Terra, né? Onde ele nasceu, onde ele foi criado aqui na Terra. Aí nessa parte, cara, se tu já não tava chorando antes, agora tu começa a chorar. E por que eu falo isso? Porque antes também mostra o Superman salvando as pessoas, salvando as crianças, salvando os passarinhos, salvando os peixinhos, entendeu? Isso que é o Super-Homem, cara. O Super-Homem, ele salva as pessoas, ele é uma pessoa boa. Aí chega lá, né, aí o Clark vai falar com o pai dele, porra, pai, eu vi a fita lá e, tipo, não era isso que eu não, tipo, eu nasci pra ser isso, então, pra no final querer, né, só porque eu sou mais poderoso, eu vou querer mandar nos outros, aqui. Aí o pai dele fala assim, não, Clark, são as suas escolhas, são as suas ações que definem quem você é. Aí, tu se desmancha. Eu já tava chorando, sabe quando você começa a soluçar, a garganta fecha assim? Tava desse jeito já. Aí o Lex Luthor fica puto que o Superman conseguiu fugir de lá. Aí ele falou, saber, chega, acabou, cansei, vai ter guerra nessa merda. Porque daí é o seguinte, aí que a gente tem um plot twist, né? Porque é o seguinte, o Lex Luthor lá no país Borávia, se não me engano o nome, nesse país fictício, né, que o Superman tinha invadido no início do filme, o Lex Luthor, ele tava incitando uma guerra lá no país. Então ele tava dando arma, dinheiro pros caras. Ele falou, quer saber? Foda-se, vamos começar a guerra logo pra matar todo mundo. Vocês não adoram o Superman? Então pega, vai morrer todo mundo então. E durante o filme inteiro, a gente vê que o Lex tinha uma namorada que ela ficava toda cena naquela parede, ela ficava tirando selfie, assim, ó. Aí que a gente vai entender agora, porque na verdade ela era uma espiã infiltrada, e as selfies que ela ficava tirando, na verdade ela ficava sempre atrás, assim, de algo que tinha os planos do Lex Luthor. Aí ela pega essas fotos, manda pro cara do planeta Diário, e esse cara manda pra Lois Lane. Aí a Lois Lane vê tudo isso aqui, ela fala, puta que pariu, vai foder tudo. E o Lex continua aquele discursinho de merda dele, é porque o povo só gosta do Superman porque ele tem superpoderes e não sei o que, você tem que gostar de mim, não dele. Ô Lex, tu não consegue fazer nem o teu cabelo gostar de você quer que as outras pessoas gostem. Menos, né? Aí corta pra cena lá no país fictício lá, o menininho erguia nascer a bandeira, Superman! Aí todo mundo começa a gritar, Superman, Superman, cara, coisa mais linda. Só que o Superman não ia conseguir chegar a tempo, então ele mandou a Gangue da Justiça pra ir lá no lugar dele, né? Porque aqui é trabalho em equipe. E por que o Superman não ia conseguir chegar a tempo? Porque
porque o Lex tinha mandado o Ultraman atrás dele de novo. Aí é soco de um lado, é soco do outro, até que chega uma hora que o Superman consegue tirar a armadura e ele descobre que quem tava lá dentro era um clone dele mesmo. E é uma cena que até lembra no Império Contra-Ataca, quando o Luke tava lá em Dagobah, né, que ele tava lutando com o que ele achava que era o Darth Vader, né, que era um teste que ele tava fazendo, e no final, de novo, ele corta, né, aí ele vê que era ele mesmo dentro da armadura. E tem tudo a ver, né, porque realmente esse filme, ele tá lidando com essa questão do Superman, dele entrar em conflito, né, quem que eu sou de verdade? Porque ele acreditava numa coisa que os pais dele de Krypton tinham falado até então, né, que era a parte boa da mensagem lá da fita, só que daí depois que ele descobre que eles, na verdade, queriam outra coisa, ele fala, mas peraí, quem que eu sou, né? E aí depois ele falou com o pai dele, suas ações definem quem você é, não necessariamente de onde você veio. Aí eles lutam mais um pouco, né, e aí o Superman consegue prender o clone dele numa outra dimensão. Aí o Superman e o Senhor Incrível que estavam lá na treta também, aí eles voltam lá pra onde o Lex Luthor tava, né. Aí o Lex Luthor fica assim, não, mas tu é um ET, tu nem nasceu aqui, tu não merece estar aqui. E aí o Clark fala, não, quer dizer, o Superman, né, ele fala, beleza, eu nasci em outro planeta, e daí? Só que eu moro aqui, eu escolhi viver aqui, eu escolho todo dia ter empatia, salvar as pessoas, eu quero o bem das pessoas, diferente de você, seu careca invejoso, que só pensa em você, que só quer odiar. Arregaçou o Lex Luthor. E melhora, porque daí o Krypto aparece também, aí ele puxa o Lex pro ombro, assim, aí vai de um lado, aí vai do outro, aí do lado, e o Superman desesperado, né? Não, Krypto vai matar o homem! No fim das contas, o Lex vai preso, se ele vai continuar preso, aí a gente não sabe, né? Aí o Clark com a Lois fazem as pazes, né? Aí eles começam a se beijar, e ele começa a subir, assim, rodando com eles, aquela cena que aparece no trailer, né? Cena perfeita pra pôster. Aí tem a cena final, né, que é o Superman tá lá na Fortaleza da Solidão de novo, com os robozinhos lá e o Krypto. Aí a Supergirl aparece. Eu não sei em português fica Super Garota, não... enfim. Aí ela aparece lá caindo de bêbada, aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí o Clark fala pro robô lá, ele explica, não, é porque a minha prima, ela gosta, né, de encher a cara, só que quem é de Krypton, kryptoniano não consegue ficar bêbado aqui na Terra. Só consegue ficar bêbado em planeta que é orbitado que orbita, né, Sol vermelho. Então ela tava em outro lugar lá, ela voltou pra cá pra pegar o cachorrinho dela, né. Aí ela pega e vai embora de novo, aí depois disso o Superman pede pros robozinhos botar, a colocar a fita dos pais dele, né, igual ele tinha pedido no início do filme, só que agora não são os pais dele de Krypton, são os pais dele aqui da Terra. Aí você me pergunta, é um filme bom? Eu, como uma pessoa que não sou muito fã de filmes de super-herói, eu adorei o filme. Mas, de novo, eu me emocionei pelo Superman mesmo, sabe? Pelo que ele representa, pelo que a história estava contando também, né? Mas aquilo, é um roteiro de filme de super-herói. Então tem as cenas de luta, né? Entenda o filme que você tá vendo, né? Porque é a mesma coisa que tu ir ver uma comédia romântica e depois reclamar que tem romance. Mas, pô, você esperava o quê também, né? Dito isso, deixa um comentário aqui se você gostou do filme, se você odiou o filme e por quê. Me segue aqui no canal, deixa um like e eu vejo vocês no próximo vídeo.